Fala pessoas, beleza? Meu nome é Samir, esse aqui é mais um vídeo no S da Opinião. Hoje nós trataremos de alguns assuntos, né? Por exemplo, geopolítica, a gente vai falar da China, nós vamos falar aqui sobre a pandemia, sobre o que está acontecendo no Brasil e, enfim, né? Vamos dar início aqui. Bom, senhores, primeiramente vamos falar da China, né? O que está acontecendo nesse século XXI, né? Depois de mais de 80 anos aí da mudança de império, né? Porque até a primeira metade do século passado nós tínhamos como o império determinante da economia do mundo e etc, né? Até por questões, vamos pegar aqui o Brasil como exemplo, né? Por questões de empréstimos e tudo mais, o Brasil ele tinha uma dívida externa, né, com a Inglaterra, já herdada de Portugal, quando Dom João VI, quando a corte veio para cá, quem deu cobertura foi a Inglaterra, tudo. A Inglaterra, na Revolução Industrial, ela ascendeu como potência. Aliás, ela se gloriava, né, do império onde o sol nunca se põe, porque foi o maior império territorial já existente na face dessa terra, né? Em segundo lugar, salvo engano, está o Mongol, porque o Mongol é o maior império territorial contínuo, no mesmo, não que não mudasse o continente, né, porque eles chegaram até o leste europeu, mas assim, ele era contínuo, você não tinha questões de mares aí dividindo as terras, né. Já na questão do Império Britânico, o Império Colonial Britânico, você tinha essas diferenças, tá. Então assim, falando um pouquinho de geopolítica no mundo, o que está acontecendo hoje, senhores, né. Então, a China, ela tem se contraposto aí aos Estados Unidos pós a Segunda Guerra Mundial, né, com a queda da Inglaterra, né, por causa da Segunda Guerra Mundial justamente, houve muitos gastos, a Europa ficou praticamente em ruínas, né, os Estados Unidos ascendeu como potência, tomou este posto e já está aí há 80 e poucos anos na frente, né. E a China hoje está querendo ascender como potência econômica, militar, né, e geopolítica. Em várias questões ela está expandindo o seu território, né. E aí, como exemplo, senhores, nós temos aqui hoje, né, por exemplo, deixa eu abrir aqui no Google Maps, mas ela está fazendo ilhas artificiais, tá? Hoje, perto ali do Mar da China, onde pega, é chamado de Mar da China, mas é um mar comum, né? Alguns países precisa do trânsito de cargueiros, navio cargueiros ali, e aí você fala de alguns países, no caso, deixa eu só pegar aqui, mas você está falando de Malásia, Taiwan, que fazia parte da China quando houve a Guerra Civil, a parte que perdeu se refugiou em Taiwan e até hoje ela é reivindicada pela China, né? Algumas ilhas do Japão que estão mais próximos ali também, né? Então pega aquela parte da Coreia do Sul, Malásia, enfim, todos aqueles países asiáticos. O que ela está fazendo, né? Ela está fazendo ilhas artificiais com bases militares para expandir o seu poderio e o seu território marítimo ali, tomando conta de toda aquela parte, né? Mas vale lembrar que a China ela também tem inimigos poderosos ali. Você tem, por exemplo, um dos principais inimigos que ela tem ali, além do Japão, né? Além de Taiwan, que é o mesmo povo, mas com diferenças políticas gigantescas, né? Tanto é que eles não se dão bem. Você tem também a questão da Índia, que é um país populoso, tal como a China, né? E também é inimigo da China, né? Então você tem esses impasses. Além disso, vale lembrar que os Estados Unidos mantêm ali um porta-avião, né? Mantém ali uma força militar no Japão. Isso pós a Segunda Guerra Mundial, né? O Japão ele foi proibido de fazer exército no primeiro momento, de ter uma força, exército assim, entre aspas, de ter uma força militar, né? E aí, como o Japão saiu derrotado, por causa disso, né? Depois ele se ajuntou aí com os Estados Unidos,
e daí em diante, senhores, ele depende exclusivamente dos Estados Unidos para a sua proteção, tá? Hoje menos, hoje já se tem exército, né? Já tem um exército no Japão, mas ainda assim não é o suficiente para bater ou fazer frente aí à expansão chinesa, beleza? Além disso, vale lembrar o seguinte, a China ela é uma potência econômica, né? E ela está investindo muito na África, então vale lembrar que ela tem feito investimentos aí em alguns países africanos, né? Trazendo infraestrutura e tudo mais. Isso faz com que haja uma dependência direta à China, né? Visto que esses países vão pagar essa dívida de modernização, de linhas férreas, de tudo, né? Para a China posteriormente, e cria um vínculo direto, um cordão umbilical, né? Com a China. Além disso, senhores, vale lembrar que isso não está apenas na África subsaariana. Você também tem a ideia de se fazer uma nova capital no Egito, tudo bem? E isso tudo financiado e projetado pela China, por esse novo império aí que está em desenvolvimento. Em contrapartida, vamos trazer aqui uma outra coisa que está acontecendo no mundo, com o Brexit, né? A saída do Reino Unido ali da União Europeia. Há de se pensar que isso não foi assim de caso não pensado, né? A Inglaterra sempre foi entre aspas, um tendão de Aquiles ali para a Europa continental. Ela sempre se manifestou de forma bastante independente, né? Em que pese o Império Romano tem invadido ali, depois os escandinavos, né? Forjando aí a gente teve a primeira grande migração, então você teve os povos germânicos, né, os jutos, os anglos, os saxões, né, depois os celtas, que não são germânicos, mas foram para lá, posteriormente os romanos, e aí depois, por fim, os escandinavos, que também, se você for ver na sua origem, eles são germânicos. Então forjaram aquele país, né, e eles sempre foram mais independentes ali da Europa continental, né? E como eu já disse no início do vídeo, né, no auge da sua glória do Império Inglês, que foi o maior império territorial, né, algumas colônias principais, elas hoje autônomas, né, você tem a Commonwealth, que é uma lei que permite aí uma autonomia para cada estado, mas o monarca permanece o mesmo que a Elizabeth II, né? Então, com o Brexit, você vai ter um novo grupo aí, né, similar ao império anterior. Então, você vai ter aí a Inglaterra, o país de Gales, a Escócia, a Irlanda do Norte, o Canadá e a Nova Zelândia, né? A verdade é que Elizabeth II é monarca de outros países, mas a força econômica e política que tem esses que eu falei para vocês aqui agora, os outros países não acompanham a ponto de fazer uma união forte, tudo bem? Então eles farão no futuro uma união poderosíssima, e isso fará com que também haja uma nova potência econômica aí que baterá de frente tanto com os Estados Unidos quanto com a União Europeia e também com a crescente China aí, né? Então a China também tem investido bastante no seu poderio militar, né? Isso não de agora, né? Ela é uma potência militar ali na Ásia, tá? Bom, senhores, então pegando aqui as ilhas artificiais, né? Pega todo o nome do mar, né? Mar da China meridional, tá? Então todo o trânsito, todo o tráfego aqui de navios aqui, a China quer ter poder sobre isso, quer ter influência sobre isso, né? No chamado aí, vamos colocar assim pejorativamente, quintal da China, tá? Bom, falando da pandemia, dado toda essa introdução sobre a China, sobre algumas questões geopolíticas, né? Quando a gente fala aí da pandemia, né, essa pandemia ela tem muitos interesses, né, dos quais nós, meros mortais aqui, nós não conhecemos, né? E, enfim, né, inicialmente teve essa guerra, aqui no Brasil teve uma guerra muito grande política, não vou entrar no mérito se verdade ou não, mas, por exemplo, aqui se tinha aquela ideia lá da azitromicina, que poderia auxiliar no tratamento precoce, a ivermectina, entre outras coisas. Eu não sou cientista
especialista em medicamento nem nada, não é esse tipo de ciência que eu estudei, então não me atrevo a falar. A única coisa que eu sei é que muitas pessoas que eu conheço que pegaram o Covid-19 de fato se trataram com esses medicamentos, tudo bem? Enfim, e aí foi desmentido depois a eficácia desses medicamentos pela OMS e por organizações estrangeiras. Se foi de forma, como que eu posso dizer, política, né, de forma a beneficiar laboratórios aí que querem, na verdade, a venda das vacinas, por exemplo, não sei. Se foi uma questão, por exemplo, de você não permitir que se acabe logo essa pandemia para que outros objetivos, né, dos quais nós não conhecemos, venha a acontecer, também nós não sabemos, tudo bem? Porque você está tendo um monte de mudanças agora, então, como eu falei, mudanças geopolíticas, né? A China, que estava numa briga, uma guerra comercial com os Estados Unidos pouco antes de eclodir aí toda essa pandemia, né? Com isso a China teve uma vantagem muito grande. Aliás, ela tinha um estoque, né, de insumos como máscara, jalecos, entre outras coisas gigantescos, e ela exportou isso para o mundo inteiro, tudo bem? Isso de fato é uma verdade. Eu também estava correndo um vídeo, senhores, aqui pelo WhatsApp, né, muito interessante, que um cara cata fala assim, não sei o nome do rapaz, não me lembro também se ele fala, né, e ele diz que Xangai e Pequim não tiveram caso, pelo menos a gente não ouviu falar, né. Depois eu fui verificar, e aí num site, eu vou deixar na descrição, tá, um site da UOL aqui, eles falam que isso é fake news, né, que de fato Xangai e Pequim tiveram lá os seus casos, né? Mas, cara, sinceramente, quando eu olho aqui no site, eu vou deixar o link na descrição, tá? Os números são baixíssimos, tá? Em Pequim e em Xangai, né? E aí vale lembrar que é o seguinte, Xangai e Pequim têm populações acima de 20 milhões de pessoas, tá? É como se você pegasse a São Paulo e a Grande São Paulo juntas, cara. E quando você pega Wuhan, que foi a primeira cidade, né, da onde se teve notícia dessa mutação do vírus, do coronavírus, né, o qual a gente conhece hoje como Covid-19, Wuhan, ela tem o equivalente à cidade de São Paulo de população, tá? Até um pouco mais. Se não me engano, ela tem acho que 11 milhões de pessoas na sua parte urbana, mas aí pegando, acho que as cidades circunvizinhas, ou não sei como que é chamado lá, mas chega em torno de 18 milhões de pessoas, tá? Então é muito populoso. Então nós não sabemos se de fato os dados são verdadeiros, visto que na China você tem uma ditadura, isso é claro, uma ditadura ideológica, política, né? E nós não sabemos. Mas de fato, o vídeo que estava circulando aí, que o cara dizia, olha, como pode, né, o vírus se espalhar por outras capitais e em Xangai você não ter caso, ou né, em Pequim você não ter caso, sendo que Pequim e Xangai estão muito mais próximos de Wuhan do que outras cidades do mundo, né? É interessante isso daí, é um questionamento interessante. Você pode falar assim, pô, isso é teoria da conspiração, tudo, mas mesmo o site aqui da UOL que fala que os dizeres disso são fake news, né? Quando a gente pega que os números são baixíssimos, né? E aí vale lembrar o seguinte, outras nações, como por exemplo a Alemanha, né, o próprio Reino Unido, que são nações onde a desigualdade é muito menor do que o que você tem na China, né? Vale lembrar lá as Olimpíadas de Pequim, né, que você teve, que os chineses mandaram esconder os pobres e tudo mais, né? E a educação na China, em que pese você tenha cidades, grandes centros, né, super tecnológicos, isso não corresponde à China toda, tá? A China é um dos maiores países do mundo, salvo engano, acho que é o segundo país maior do mundo, tudo bem? Em questões territoriais, e é o maior país do mundo em questão populacional, é o que tem mais pessoas, entendeu? Então você não consegue dar uma educação
né, você cuidar de todas, mesmo sendo um sistema, como que eu posso dizer, ditatorial, né, é muito difícil um controle para você ter baixíssimos números, como informa aqui o próprio site da UOL, beleza? Então, senhores, é isso que está acontecendo, e mais uma coisinha que eu gostaria de trazer nesse vídeo, né, é o novo Deus que se forma nos dias de hoje. Lá em 1700, né, então você fala aí no século XVIII, século XVI, né, quando você teve ali a ideia do iluminismo, né, se não me engano, acho que foi no século XVIII, isso, século XVIII, tudo bem? Então, pegando ali 1700 e pouco, tudo, né, e aí você teve a ideia de separação da igreja, do Estado, você começa a pensar aí, deixa eu até conferir aqui a data direitinho, mas creio eu que você teve mais ou menos por aí mesmo, entende? Então, é isso mesmo, né? Teve presente aí, né, no século XVIII, né, principalmente no século XVIII, tá? Então você teve a separação da igreja e do Estado, né, com tudo isso. Você teve a mudança daqueles regimes monárquicos absolutistas que você tinha, né? Aí vai lembrar o Luís XIV, o Estado sou eu, né? Aquela ideia do Estado sou eu, né? E, enfim, houve toda essa mudança, senhores, toda essa mudança. Mas nos dias de hoje eu vejo os políticos, né? Sabe aquele faraó que falava assim, eu sou Horus, né? Sou o Horus vivo, sou o Deus vivo, né? Ou os reis católicos, Deus me colocou aqui, então você tem que me seguir. Esse tipo de coisa, né? Que ficou para trás, hoje ele renasce com a ciência, né? Como se a ciência ela não fosse de maneira alguma discutível, né? Então os políticos que nós temos hoje, eles chegam, eles vão dar uma ordem, vão, como diz, cercear aí o seu direito, né, de ir e vir, eles vêm tirar direitos de você e tudo, né, sob a égide desse novo Deus, a ciência. Né, e muitas das vezes você vê que de tempo em tempo a ciência ela pode modificar alguns pensadores lá atrás, alguns cientistas lá atrás que agiam de uma determinada forma, depois de um tempo descobre-se que ou tinha algo que era superior, ou um novo caminho de fato, ou um acúmulo de conhecimento, mas as coisas elas mudam, não necessariamente você tem que pensar e acreditar que só porque a pessoa disse a ciência, em que pese você ter um método científico, tudo direitinho, para se chegar no modelo lógico de raciocínio, não necessariamente isso tem que ser levado como verdade absoluta, né? E hoje o que eu vejo é que os políticos eles fazem da ciência um novo Deus, um Deus dogmático, né? Onde você não pode contestar. A partir do momento que a pessoa fala que é a ciência, então é a ciência. É muito complicado isso, né? Bom, o vídeo já está muito grande, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós temos o direito de questionar tudo, absolutamente tudo, né? E hoje a ciência ela está tão gigantesca que mesmo a medicina, quando você pega, não adianta você ir num dermatologista para tratar de câncer, né? Então, em que pese o cara seja médico também, seja científico, seja da ciência também, ele não necessariamente sabe daquilo, né? Então hoje as coisas mudaram muito, o campo da ciência está muito grande, e mesmo dentre aqueles que estão lutando por uma mesma causa, há diversas correntes, né, dentro daquilo. Então quando você pega, por exemplo, e vai falar da vacina, a ciência em regra levava de 5 a 15 anos para produzir uma vacina. Hoje eles desenvolveram a vacina muito rápido, em meio à pandemia está vacinando-se em massa, mas não se sabe os efeitos colaterais. Tanto é que uma das questões que você tem aqui no Brasil, pelo governo federal, e aí não quero entrar no mérito se está correto ou não, mas é que nos contratos, os contratos eles não estão sendo fechados porque os laboratórios eles não querem assumir qualquer risco, né, que venha ocasionar pelos efeitos colaterais. Então veja que isso é questionável, né? Você imagina que daqui 20, 30 anos, se a população que foi vacinada agora tiver câncer, você sabe que de repente foi por causa da vacina. Eu não estou afirmando isso, não sei, não posso dizer.
Isso é só uma hipótese, entende? Nós não sabemos, é como se você estivesse fazendo da população uma grande cobaia, né? É muito complicado isso, né? Em que pese você tem uns cientistas brilhantes por trás de tudo isso, em que pese você tenha tido testes, você tenha seguido a ciência direitinho, não há uma garantia, segundo o que se fala aí no governo federal, nos contratos, de que os laboratórios assumirão algum risco de efeito colateral futuro. Bom, enfim, qual é a minha opinião final sobre tudo isso? Bom, a China está se expandindo, tá? Nós não conhecemos os objetivos total, todos os objetivos dessa pandemia, o que as pessoas lá em cima de fato querem com isso, se eles querem prolongar a pandemia, se não querem, se é possível exterminar esse vírus, se não é, se de fato há boa fé de toda a elite que nós não conhecemos, ou se há má fé, quem que está lucrando com isso, empresários, grandes laboratórios, nós não sabemos de nada, né? Nós não sabemos se de repente o objetivo é fortalecer as instituições internacionais como a ONU, a OMS, entre outras coisas, se é uma mudança geopolítica não só de impérios, como eu falei, mas de você quebrar as fronteiras do mundo, se de repente você fortalece aí a aceleração da indústria 4.0 para que as pessoas trabalhem mais em casa, mais à distância, né, e as máquinas possam assumir cada vez mais, porque isso acelerou de fato, né? Então é um monte de hipóteses que pode estar ocorrendo nesse momento. Infelizmente quem sofre é a massa, a grande população com as perdas, né? Bom, e finalizo aqui torcendo para que a vacina de fato seja a melhor solução humana para este mal, né? E vamos torcer para que de fato os estudos e os efeitos colaterais que nós, pelo menos, desconhecemos, não temos certeza que pode ocorrer ou não, ou se de fato não tem, né? A gente espera que seja o melhor mesmo. E vamos torcer para que essas vacinas elas cheguem a todos e que todos possam se vacinar e que esse vírus ele possa ser combatido com eficácia por nós, né, abaixo de Deus, e que Deus possa nos orientar aí de uma boa forma para que menos mortes possam ocorrer e logo tudo isso possa ser controlado, tá? Então, essa é a minha opinião, tamo junto, valeu!